Seja bem-vindo. Obrigado. Seja bem-vindo. Obrigado. Aqui a nossa biblioteca. Obrigado. Epá, isto aqui é mega biblioteca. Isso não é... Uma pequena biblioteca. Não. Começou a ser praticamente construída em 93, ainda na Vila do Gamec. Depois, quando viemos para aqui, colocamos primeiro no escritório, mas depois vimos que era um pouco mais do que aquilo que o escritório comportava, e então passamos para aqui, para o terraço. E lê tudo isso? Nem tudo, alguns são mais para consulta. É o caso, por exemplo, aqui da legislação da República de Angola, desde 1975, o ano da independência nacional. Como militar, quais são os livros que mais lê? Como militar, existem algumas obras que são essenciais para se poder compreender o fenômeno militar. Um dos mais simples, podemos dizer que é A Arte da Guerra, de Santo Sul. Onde é que está? A Arte da Guerra. Eu conheço esse livro. A Arte da Guerra de Santo Sul. Tenho aqui essas versões, uma versão mais pequena, uma versão... tem essas versões todas, a Arte da Guerra de Santo Sul. Também existe a Arte da Guerra de Maquiavel. Não tenho aqui a Arte da Guerra de Maquiavel, mas eles não ultrapassam a súmula ou a síntese de Santo Sul sobre a guerra. Mas, para compreender bem o fenômeno da guerra, para além de Santo Sul, tem também uma obra que é muito importante, que poucas pessoas leem, que é a História da Guerra do Peloponeso. Portanto, é uma obra muito, muito importante para a gente poder compreender. Tem também as obras de Napoleão, que é outro estudioso das questões da guerra, e outros mais. O general é mesmo um estratega de guerra. Bom, fomos obrigados a estudar a guerra, porque sim, na guerra, se o chefe militar não estuda a guerra como um fenômeno social crítico, porque os atores colocam sempre de um e do outro lado. E se aquele que não estudar bem a guerra, aquele que não estudar bem a situação, mata muita gente. Indo já para o grande objetivo desta nossa conversa, o general serviu os dois exércitos como comandante. Efetivamente. Nós tivemos o primeiro passo do conhecimento da história da guerra, tive em outubro de 1974. Em outubro de 1974, quando o Dr. Savimbi foi à Zâmbia como primeiro passo, da Zâmbia para Kinshasa, para falar com o presidente Alden Roberto, e depois foi a Dar es Salaam falar com o presidente Agostinho Neto, naquela perspectiva de encontrar uma plataforma comum de negociação com os portugueses. Uma das questões que me introduziram no pensamento militar foi a oferta que nos foi feita pela Embaixada da República Popular da China em Lusaka. Ofereceram-nos vários livros, 13 livros, mas os mais relevantes foram os escritos militares de Mao Tse-tung e as obras escolhidas também de Mao Tse-tung. Havia outro pequeno livro que são as citações de Mao Tse-tung. Descreviam a forma como a China, o Partido Comunista da China, dirigido por Mao Tse-tung, conduziu a guerra revolucionária que começou em 1927 e terminou com a vitória do Partido Comunista em 1949. Então, foi a introdução que nós tivemos e foi aquilo que permitiu que
continuássemos a trabalhar na melhoria do pensamento tático, operacional e estratégico, como fazer a guerra no nosso país. Serviu as forças, na altura, lideradas pelo Dr. Savimbi, e depois decidiu deixar para servir o Exército Nacional. Absolutamente. Em que momento é que decidiu, pensou em tomar esta decisão? E o que é que o levou a tomar? Eu tomei essa decisão porque em 1992, depois das eleições, talvez a dúvida tivesse começado no dia 31 de maio de 1991, quando assinamos os acordos de Bicesse. Assim que foram assinados os acordos de Bicesse, no dia em que foram assinados os acordos de Bicesse, o Dr. Savimbi deu orientações ao general Ben, então chefe do Estado-Maior-General das Forças da UNITA, para informar ou orientar, ordenar que os comandantes selecionassem as unidades que deviam ir para as áreas de aquartelamento e aquelas unidades que não deviam ir para as áreas de aquartelamento. As melhores unidades, portanto, os batalhões regulares da UNITA, que eram 8, todas as companhias ou todos os pelotões de comandos, todos os batalhões de penetração, todas as unidades de artilharia adstritas a essas unidades, todos os grupos de defesa antiaérea, podemos dizer assim, todas as forças da BAT, que era a Brigada de Explosivos, e o elemento essencial das telecomunicações deviam ser transferidos das diversas regiões militares, desde a região norte, a região centro, a região leste e sul, todas para uma área específica indicada pelo Dr. Savimbi, que mais tarde tivemos conhecimento que seria ao longo do rio Luengue, no Quando Cubango. E para as áreas de aquartelamento, fossem as unidades de guerrilha compacta, um ou outro batalhão, mas as melhores, cerca de 20 mil militares, foram para as áreas decididas pelo Dr. Savimbi. Ali é onde começou a minha dúvida. E depois, quando eu disse ao Dr. Savimbi, eu disse, mas então eu não faço parte do grupo dos que vão constituir as forças nacionais. Não, você vai ficar comigo. Vai ficar comigo no dia que a UNITA ganhar as eleições, fora João de Matos, fora Numa, e eu coloco o Xiringotila, você e o Ben a dirigirem as forças nacionais. Então, foram as primeiras dúvidas. Depois das eleições também o quadro mudou completamente e eu, depois de várias sessões muito acaloradas, depois de algumas tentativas até da minha eliminação, eu decidi que não valia a pena perder a vida por uma causa que não valia a pena. E também porque não havia mais necessidade de continuar a fazer a guerra. Absolutamente. Eu achava que estavam criadas as condições, levamos vários anos até a assinatura dos acordos de Bicesse e não devíamos destruir esse esforço todo de anos por causa de uma decisão mal tomada. Aconteceram vários eventos que colocaram em risco a sua vida. Lembra-se de algo? Primeiro foi uma armadilha, uma emboscada criada para me eliminar. Felizmente, tinha já alguma ideia. Eu pensei, quando um comandante me chamou por mim e disse, mas velho, temos uma reunião, vamos fazer uma reunião no Hotel Almirante. Eu disse, como é que eu sou o comandante? Eu é que devo convocar uma reunião. É o meu subordinado que está a convocar a reunião, soava a armadilha. E então eu achei que devia ir o meu guarda até o Almirante para ver o que é que se passava. E ele foi até lá, não havia ninguém,
E quando saiu de lá, a caminho da minha casa, que estava no bairro dos Ministros, um tiro passou-lhe no sovaco. Por um instante, ele podia ter, por uns 5 centímetros, ele podia ter morrido. Então, foi o primeiro atentado. O segundo atentado em casa da minha irmã, no bairro Acadêmico, também, e eu estava junto com o general Xilingutila. A sorte que tivemos é que nós entramos e fomos logo para a sala onde estavam as senhoras. E eles atiraram, mas ninguém morreu. E uma terceira tentativa, também realizada, também não deu resultado, porque eu reforcei a minha segurança e morreu o comandante do pelotão de comandos a quem se deu a missão de me eliminar. A mim não me surpreendeu muito, não me surpreendeu porque não é a primeira vez que eu estive com a vida em risco. Eu estive na cadeia em 1986, por 71 dias. A minha sorte foi a mãe do próprio Dr. Savimbi, que era familiar do meu pai, que exigiu, que queria ver-me quando recebeu a informação de que eu tinha morrido. Então, ele pediu para eu ir ao encontro dela, e isso salvou-me, em certa medida, a vida. Senão, teria morrido naquela altura. Houve tentativa de envenenamento, mas o mais importante foi que, quando ela exigiu, queria ver-me, eu pude sobreviver. Portanto, não era a primeira vez. Eu também sabia que a minha sorte estava já em risco, porque tinha morrido o Sangumba, tinha morrido o Shindondo. O Valdemar Pires Shindondo era uma referência para os jovens do Planalto Central. Um jovem ou uma criança que nasce, que cresce órfão de pai e consegue subir até a universidade. Ele esteve aqui na universidade, naquela altura a Universidade de Luanda, até o 3º ano do curso de medicina. Só depois o quadro mudou. Portanto, era uma referência para todos os jovens do Planalto Central e mandou eliminar. Sangumba era um homem inteligentíssimo da diplomacia da UNITA, mandou eliminar. Depois, mais tarde, mesmo em 92, tinha mandado eliminar, em 91, tinha mandado eliminar, depois já da assinatura dos acordos de paz de Bicesse, mandou eliminar o Tito Xingunji, o Wilson Fernandes e a família toda. O Tito Xingunji e as irmãs eram minhas primas. O Tito era uma referência também no meio dos jovens da nossa geração. Mandou eliminar. Eu não tinha dúvidas de que, mais dia, menos dias, só se eu não colocasse as minhas ideias como eu achava corretas, estava marcado para também morrer como os outros morreram. Mas por hoje, há dirigentes da UNITA que procuram desconstruir isso. Qual é a justificação que o Dr. Savimbi tinha para isso tudo, quando ele até dizia que tinha um objetivo? Na maior parte dos casos, há muita gente que não conhece, né? Que não conhece bem o quadro. Um exemplo, quando ele mandou queimar as primeiras 2 senhoras, a mulher do velho Kahane e a mulher do tenente-general Cassese, do grupo da cúpula na altura do partido, só eu é que me opus. Eu levantei o meu braço contra 8 colegas, incluindo ele. Éramos 9 da cúpula da UNITA, que fazia reuniões do nível mais alto. E quando ele disse que a decisão era queimar aquelas senhoras, porque elas estavam a fazer feitiço para nós termos insucessos no terreno, eu me opus e
Na altura, eu entendi que ele tinha problemas graves, mas isso ficou no meio das pessoas, ficou no meio da direção, e havia muitos factos que ocorriam que a maior parte das pessoas não conhece, particularmente aqueles que faziam parte da direção externa do partido. Da atual direção da UNITA ou dos atuais quadros da UNITA, quem são as referências que mais ou menos têm o mínimo de argumento para falar de toda essa história que o general está a contar? Por exemplo, o mais velho Samakuva. O Samakuva foi diretor do gabinete do Dr. Savimbi antes de ir para a missão externa. A maior parte dos quadros, talvez alguém que ainda hoje se lembra desta situação, é o mais velho Chitombi. O mais velho Chitombi lembra-se destas situações. Ele não fazia parte da cúpula. Os que faziam parte da cúpula, no momento presente, outro que foi da cúpula até 1979 foi o velho Chihuahua. Mas o velho Chihuahua, a partir de 79, deixou de ser, não foi membro do COPE. O mais velho, quando criou o COPE, retirou o velho Chihuahua, que era o comandante-geral das forças da UNITA, retirou. O Shindondo, que era o chefe de Estado-Maior-General, também retirou. Criou uma direção constituída por ele, pelo Xingutila, por mim, pelo Boque, pelo Ben, pelo Tembi e pelo Liahuka. Portanto, criou-se um núcleo, o mais velho Zaupuna, como secretário-geral. Portanto, era um núcleo mais pequeno. Desse núcleo todo, não está mais ninguém com vida. Só está o general. Só estou eu. General, hoje isso já se pode contar, até porque vai ser importante e útil para as novas gerações. Exatamente. Como é que foi esta odisseia de livrar-se? Porque era controlado e era difícil o ambiente entre os quadros da UNITA, sobretudo do top naquela altura, porque o Dr. Savimbi já tinha receios, já desconfiava de todo mundo. Eu saí porque, coincidência da vida, eu, em 1984, quando ataquei a posição do Cafunfo, a mina do Cafunfo, encontramos duas crianças abandonadas, a Luísa e o Canco. E um dos responsáveis, mesmo naturais da área, me disse: mais velho, não podemos deixar essas crianças, não, um sobra daqui vai vender no Congo como escravas. É melhor levarmos, o dia que a guerra terminar, vamos devolver a família. Aconteceu que aquelas crianças eram gêmeas, eram a Mbuia e o Canco, e entreguei a minha mulher. Em 92, quando chegamos no Ambo, o Canco pediu-me uma bicicleta. E eu comprei a bicicleta e dei-lhe. Ele, como estava a começar a utilizar a bicicleta, desceu, como ali era perto, desceu e entrou no quartel da polícia de emergência. E quando... Quem é este miúdo? Ele depois pergunta: quem é você? Sou o filho do general Nunda. O general Sukisa era o delegado e o comandante da polícia lá no Ambo. Então, ele, filho do general Nunda, foi até lá. Quando chegou ao quartel da polícia de emergência, então, encontrou o miúdo, começou a perguntar. Depois de algum tempo: sou filho do general Nunda, mas não é bem assim. Fomos apanhados no sítio tal e no sítio tal. No Cafunfo. Depois de perguntar bem, era irmã do general Sukisa. A mãe das crianças era irmã do general Sukisa. E depois ele depois trouxe o miúdo em casa, pediu-me para ver se podia levar com a Luísa também, para conversar um bocado mais sobre a família. Eu disse que podia levar, mas não podia levar as crianças definitivamente. Nós devíamos ter pelo menos os dados reais, os documentos. Em 5 dias ele obteve os documentos e nós entregamos as crianças. E ele disse assim: a minha mulher na altura estava de bebê, do nosso caçula.
E ele disse, seja menina ou rapaz, quem nascer vai ser meu afilhado. Porque os meninos disseram-me que vocês trataram-nos como filhos. Então, eu quero que seja meu afilhado. Então, quando surgiu a história de eu poder sair, eu quando decidi que devia sair, eu falei com o general Suquissa, nos encontramos e eu disse, eu quero ir embora para Luanda. A minha vida corre perigo. Também, do ponto de vista de convicção, já não acredito mais. Pelo menos, eu sei, nós aprendemos, eu sou historiador de formação, sei que existe a história e a história nova, que é uma escola francesa que enfatiza a ação das pessoas em vez da ação dos líderes. Mas eu sabia que ainda a ação dos líderes era determinante. E do ponto de vista da liderança da UNITA, o Dr. Savimbi já não me inspirava a confiança. Por isso, decidi que devia ir. Falei com o general Suquissa e eu disse, general Suquissa, eu quero ir para Luanda, é uma decisão que eu tomei, quero levar a minha família, mas não faça mensagem. Mande uma carta para o general Matos, para dizer que eu quero ir para Luanda. Então, ele não faça mensagem, porque a UNITA intercepta as comunicações das FAPLA, dos serviços da segurança do Estado, intercepta e descodifica. A UNITA tinha essa máquina desenvolvida quase desde 75. Na altura era o mais velho Chipati, que trabalhou na tropa portuguesa, na área das comunicações e da contra-inteligência, ou da inteligência militar, e depois desenvolveu-se com o correr do ano. Durante todo o percurso sempre fez essa. Não faça uma mensagem, mande um estafeta. Mandou estafeta, no dia seguinte os helicópteros estavam no Ambo. Só que, em vez de irem para a polícia de emergência, foram para o aeroporto, e o aeroporto estava controlado pela UNITA. Ele teve que mandar vir outros aluetes que estavam na Catumbela, que aterraram ali na delegação do interior. Assim que chegaram, então nos pudemos nos aluetes para Catumbela, da Catumbela para Luanda. E como é que foi recebido? Quem me recebeu na Catumbela foi o general Anga. Ele foi com o AN-26 a Catumbela, recebeu-me. Dali também voamos juntos até Luanda e estava assim que eu cheguei, estava o general Higino, pelo menos lembro-me mais do general Higino, e dali para o hotel Higino Carneiro. Higino Carneiro. Sim. Higino Carneiro. Então, não, ele como estava na comissão conjunta, naquela altura, então receberam-me. No dia seguinte, no Hotel Presidente, o general Higino, o general Copelipa, também foram ter conosco, mas, na altura, a pessoa que eles indicaram para me dar a orientação foi o general Ndalo. No dia seguinte, eu fui ao encontro do general Ndalo, ou levaram-me ao encontro do general Ndalo. Foi o general Ndalo que me disse o seguinte, eu não sei se ele se lembra disso ou não, mas ele disse, general, nós conhecemos a sua história, da mesma forma que tu também conheces a nossa história. A história de cada um de nós, os militares, estavam de um e do outro lado. O general seja igual a si mesmo. Não vai haver ninguém que lhe vai prejudicar por você falar aquilo que pensa. Portanto, diga aquilo que pensa, não faça nada porque foi obrigado a fazê-lo. Porque ninguém vai ter força de o fazer. O presidente Zé Eduardo orientou, recebam os camaradas e tratem como irmãos. E foi assim que fui tratado. Desde que eu cheguei a Luanda, dia 6 de janeiro de 93, fui sempre tratado com muita dignidade. Essa recepção fez com que depois
mais gente viesse. Só que nessa altura, quando eu cheguei em janeiro, passados uns 3 dias, começou também a guerra no Cuito, no Ambo. Começou também a guerra no Ambo. Então, a partir dali, as linhas começaram a ficar um bocado mais complicadas. Só depois de 94, e principalmente quando as pessoas começaram a ver que, afinal, o Mário, ele, apesar do protocolo de Lusaka, ainda queria fazer a guerra, é que começaram a surgir outros quadros, como o Brigadeiro Zavarra, atualmente, o Brigadeiro Alex, mais tarde, que também desempenharam um papel importante no processo geral. O general Manu Bacola, ele como foi quem assinou o protocolo de Lusaka, assinou o protocolo de Lusaka, provavelmente, não sei se houve... Depois ele recebeu palavra do mais velho para assinar o protocolo de Lusaka. Mas talvez tivesse havido alguma coisa. Ele voltou, como o doutor Savimbi não foi, a assinatura do protocolo. Portanto, apesar da ordem que ele deu para assinar o protocolo de Lusaka, ele tinha outra agenda. E viu-se mesmo que ele tinha outra agenda. Tinha descoberto os diamantes e decidiu, naquela altura, criar forças convencionais para fazer a guerra tão logo as condições estivessem reunidas. Só que, claro, ele apesar de... Ele era um estudioso da guerra. Eu era o único a quem ele emprestava livros para levar. Eu era capaz de pedir livro de Clausewitz e levar por 2 anos. Só que ele dizia, não manda o livro com ninguém. Só quando você voltar é que traz o livro. Ou de Abianfu, por exemplo, de Giap. Portanto, tudo aquilo, ou por exemplo, as memórias do Marechal de Campo Montgomery Dallamain. Portanto, eram obras que ele emprestava, mas não coisa. Ele já tinha decidido fazer a guerra convencional, só que já não foi mais por livros que devia estudar para saber que fazer guerra convencional era um desafio diferente. Era um desafio diferente da condução da guerrilha. E depois, pronto, a guerra ganhou outra dimensão, houve aquele avanço para desmantelar a UNITA no seu quartel-general, que era o Andulo. Nessa altura, o general já era chefe adjunto do Estado-Maior-General das Forças Armadas. Exatamente. Como é que foi este processo? Eu passei a conselheiro do chefe de Estado-Maior-General para a área operacional em 20 de abril de 93. 20 de abril de 93 foi o dia, eu cheguei em janeiro e antes disso ainda fiz uma outra viagem com o general Matos e o general Luís Faceira, mas ainda nem o Faceira tinha sido nomeado efetivamente, e no dia 20 de abril de 93 o general Chieto foi nomeado conselheiro do chefe de Estado-Maior-General. Eu fui nomeado conselheiro do chefe de Estado-Maior-General, mas das personalidades mais relevantes era o general Luís Faceira como chefe de Estado-Maior do Exército, o general Pedro Neto como chefe de Estado-Maior da Força Aérea, o almirante Rufino como chefe de Estado-Maior da Marinha de Guerra. No mesmo dia nós fomos nomeados e eu passei a conselheiro e o general Agostinho passou a conselheiro para a área jurídica, eu para a área operacional e o chefe Chieto para o quadro mais geral. E então, a partir dali, comecei a fazer viagens com o general Matos. E vivemos aquele período todo, desde abril de 93 até ele levou-me, fomos juntos a assistir a assinatura do protocolo de Lusaka. No meio daquele período, houve, por exemplo, momentos em que o general Matos disse-me, não, agora você vai ser o chefe
da inteligência militar. Eu disse, não, chefe Matos, não pode ser assim, porque inteligência militar é uma questão de confiança. Inteligência militar é uma questão de partilha de informação. Inteligência militar, diz Santo Sul, que quem não tiver espiões não pode ganhar a guerra. Então, mas é preciso que o Serviço de Inteligência, Serviço de Segurança e Inteligência do Estado, Serviço de Inteligência Militar e Serviço de Inteligência Externa estejam todos juntos. A comunidade de inteligência tem de estar toda junta. Você tem confiança em mim, porque trabalhamos juntos, mas os outros podem não ter confiança em mim. Então, até mesmo posso dar-lhe uma informação que eu acho que eu posso achar correta, mas às vezes não é verdadeira. E você vai ficar a pensar, bom, será que me deu a informação? Chefe Matos, tem o general Ita, está nas negociações em Lusaka, é a pessoa mais indicada para colocar como chefe do Serviço de Inteligência Militar. Então, ele fez a carta para o presidente Zé Eduardo, no dia seguinte o Ita estava cá. E trabalhamos juntos até terminar aquela fase da guerra, até a tomada do Ambo. Lembro-me que vocês tinham aquilo que nós chamávamos, tratávamos, o Jaime Azulay, tratávamos como o Dream Team. É verdade, de facto. O general João de Matos, General Luís Faceira, general Luís Faceira, o general Nunda, o comissário Equique. O comissário Equique, e aí depois também forjaram amizades. Exatamente, forjamos amizades até que se consolidaram em algumas áreas, até mesmo de negócios. Eu sou acionista da Teleservice desde 93. Sou acionista da Teleservice, que naquela altura, uma empresa que começamos a distribuir os resultados, os lucros em 96, eram $150 mil. Naquelas circunstâncias de 96, 97, dava para mandar os filhos para a escola. Nós não mandamos os filhos para a escola com bolsa do Estado. Foi mesmo com os recursos que nós tínhamos. Então, para além da amizade e tudo, até havia os aspectos ligados à vida. Sei que o general é que ajudou na estratégia, sobretudo, para aquela fase crucial do termo da guerra. Estamos a falar naquela altura em que Jonas Savimbi e os seus principais seguidores isolam-se, já tinham perdido quase todos os pontos essenciais, isola-se aí nas matas do Mochico. Nós tínhamos, tanto com o General Matos em 98 recebeu a missão, a situação apresentou-se, a UNITA tinha uma força convencional, era preciso desarmar, destruir essa força convencional que a UNITA tinha criado. E este processo foi realizado de 1999 até 2001. Até fins de 2000. Então, quando chegamos a 2000, tínhamos conseguido até capturar a última arma que a UNITA tinha nessa altura, que era o Huracan. Era o Huracan que tinha criado muitos sonhos. Depois, em janeiro de 2001, o general Matos, o general Luís Faceira e o Ita são exonerados e assumem a chefia do Estado-Maior-General o general Armando Neto. E eu sou nomeado adjunto do general Armando da Cruz Neto. E então, a primeira operação, nessa altura, já estávamos a trabalhar no novo conceito de fazer a guerra. Em vez de ser o conceito de desarmar a parte convencional da UNITA, as armas convencionais da UNITA, desmantelar as unidades convencionais da UNITA, agora era como terminar a ação militar. Então, a UNITA também tinha sido obrigada a dividir-se em menores unidades. Já não eram mais batalhões como anteriormente, para poderem sobreviver, já não tinham uma logística efetiva. Então, começamos pela operação
para retirar a UNITA a capacidade de comprar equipamentos, né, tomando as áreas de exploração diamantífera entre o rio Quango e o rio Luí. Então fizemos essa operação. Quem foi fazer a operação, quem foi dirigir a operação foi o general Lúcio, que era o chefe do posto de comando do Estado-Maior-General, Lúcio Amaral. O Lúcio Amaral, Lúcio Amaral. Agora é o governador da província do Quando. Ele foi dirigir esta operação. Quando a operação terminou, então decidimos realizar a última operação. Colhemos informações, tínhamos dados de que a direção da UNITA tinha saltado o caminho de ferro, tinha voltado para a região do Longo-Ebongo. E era preciso conduzir uma operação naquela região. Então, no dia 25 de julho, primeiro tivemos no mês de junho, finais de junho ou princípio de julho, realizamos a reunião que decidiu que devíamos realizar a Operação Quissonde. O nome da Operação Quissonde foi sugestão do general Antônio Faceira, o defunto. E em Malange, nessa altura, reunimos em Malange, decidimos pelo nome. E estabelecemos também linhas como realizar a operação. A operação não devia ser realizada como fizemos com as outras operações. Havia 3 vertentes fundamentais. A primeira era utilizar para a comunicação, utilizar o Inmarsat, em vez das telecomunicações normais. Convencionais. Porque o americano podia interceptar, mas não era grave. Agora, se fosse nos meios normais, a UNITA podia interceptar e podia criar problemas. Então, tiramos à UNITA a possibilidade de saber o que é que o governo queria fazer, o que é que as Forças Armadas, o que é que o governo queria fazer. O segundo elemento, devíamos operar usando helicópteros para o movimento das tropas, tanto produtos efetivos. As unidades podiam movimentar-se para fazer a logística, para a evacuação de feridos, para a ligação com as unidades, utilizar os helicópteros. Então, isso fez com que nenhuma unidade podia ficar um único dia com problemas de alimentação, com problemas de medicamentos, com problemas de um soldado ferido ficar, por exemplo, um dia à espera. Então, deu-nos uma grande mobilidade. O terceiro elemento, entregamos a cada unidade, até o nível de companhia, GPS. Então, os helicópteros podiam ir exatamente para onde a unidade estivesse. E então, estes 3 elementos, para além das unidades, é claro, fizeram um papel muito relevante. E logo no princípio, quando eu disse ao chefe Armando, em vez de ficarmos aqui, o chefe Armando fumava muito. E quando nós saíssemos da sala no fim do dia, estávamos todos, quando chegássemos a casa, vocês andaram a fumar, era por causa do fundo. Em vez de ficarmos aqui a fumar muito, eu queria ir para Luena, para poder estar com os camaradas lá no posto de comando e podermos estar mesmo atentos à situação que ocorria lá no terreno. Tínhamos criado em 99, no princípio de 99, depois dos descalabros que nós tivemos quando tentamos lançar a operação para a tomada do Andulo e também a retomada do Bailundo. Tivemos problemas sérios, deixamos lá muito equipamento. Então, dissemos, não, vamos criar um sistema que nos permita ter informação. Então, fizemos tudo, o General Mackenzie conhecia todos os operadores que estavam nas Forças Armadas, juntou. Depois veio o brigadeiro Alex, que era mesmo especialista da intercepção e descodificação. Então criamos a BATOP, que era a Brigada da Ação Operacional. E esta unidade ajudou-nos, nós sabíamos o que a UNITA queria fazer. Sim. Este elemento também, a BATOP também foi outra arma
muito importante que fez com que nós soubéssemos o que se passava. Toda a comunicação do Dr. Savimbi para os comandantes dele, nós captávamos, nós apanhávamos. Toda a orientação que ele dava aos seus dirigentes no exterior, porque ele pensava, o rádio, como era muito potente, era facilmente localizável pelo o cacique e o CAT, eram os operadores das comunicações posteriores. Eles tinham que se destacar da posição para uma outra. Então, naquela comunicação, apanhávamos a informação. E como era um rádio potente, a comunicação que ele mandava para o exterior, nós apanhávamos. Então, nós tínhamos a informação toda. A orientação que ele dava ao Samakuva, que dava a todos os dirigentes da UNITA que estavam no exterior, nós apanhávamos toda essa informação. Portanto, foi outro elemento que ajudou a fazer a guerra. Também nessa altura, por exemplo, quando eu cheguei, o primeiro relatório, não, destruímos tantas lavras, outras lavras aqui, eu disse, não, vamos reunir toda a tropa. E reunimos todos os comandantes dos batalhões, comandantes das brigadas, comandantes dos batalhões, reunimos numa posição a norte do rio Levongo, na área de agora esqueço-me do nome da área, Saluca, na área de Saluca. Reunimos daí os camaradas todos, era a 20ª Brigada, a 59ª, a 5ª Brigada, reunimos-nos todos ali e demos a orientação para ninguém tratarmos o melhor possível a população. Em vez de destruirmos as lavras, devemos proteger as lavras. Em vez de irmos correr com a população, vamos levar medicamento, vamos transportar um doente grave para Luena para ser tratado. Vamos fazer essa política contrária àquilo. É aquilo que a UNITA, nós quando tratamos mal um popular, é aquilo que a UNITA quer, para afastar a população de nós. Então criamos condições, também qualquer prisioneiro devia ser bem tratado, levado para Luena e foi assim. O processo decorreu até que em fevereiro, então, houve a última ação, no Rio Luele. Há muita informação que diz que é no Lucusse, mas foi no Rio Luele e depois levamos o corpo para o Lucusse. E como é que foi? Também há várias versões. Afinal, como é que foi? Porque havia a tentativa dele atravessar a fronteira para, se calhar, refugiar-se para a Zâmbia ou para um outro país limítrofe. Ele também sabia, portanto, a única possibilidade que existia é ele procurar uma área mais distante. Ir para a Zâmbia era pouco provável. Por quê? Porque o governo da Zâmbia estava, parte da SADC, um governo completamente alinhado com o Estado angolano e os outros estados na região. Ele sabia que não tinha possibilidades de ir para um país lá fora. E sobre ele também pesavam as sanções internacionais. Exatamente, também pesavam as sanções internacionais. Sabia que se fosse lá, só se fosse para dizer, bom, eu estou aqui só para ver se preservava a vida dele. Por isso, ele estava a tomar aquela direção. Havia quadros da UNITA que estavam, mais velhos pelo menos, estavam na Zâmbia. As populações estavam, alguns faziam parte da coluna dele, tinham ido para a Zâmbia. Outros estavam em movimento para lá. Ele pensou que a área do Mochico seria uma área segura para ele. Mas quando começamos as operações, colocamos unidades móveis, o máximo unidade de batalhão, e operavam ao nível de companhia. Então, ele não tinha terreno para fugir, mas estava a fazer movimento para sul. Houve um momento, a situação estava tão crítica do ponto de vista logístico, que ele saiu da margem direita do Lungabungo para a margem norte. No mês de novembro, subiu para norte do rio Lungabungo e colocou-se aí ao oeste do Lucusse. Até tivemos um episódio, pela primeira vez,
a força da UNITA atacou um helicóptero, atirou para um helicóptero e matou um comando. Nós suspeitamos porque, desde que começamos a operação em julho de 2001, até aquela altura, em novembro, nunca tinham atirado contra helicópteros. Porque eles sabiam, se atirassem contra um helicóptero, nós definíamos que estivesse aí uma unidade e mandávamos os aviões, os helicópteros, etc., para fazerem a operação. Então, ele veio para ali. Quando é denunciado, ele decide sair da posição. E nós também conseguimos seguir a pista, portanto, o rastro dele. No dia 8 de dezembro, apresentou-se um oficial, o tenente-coronel Orlando, que era das telecomunicações, a nos confirmar que ele estava, de facto, naquela localidade, estava a se deslocar, estava a tentar, e depois vimos que saltou o rio Lunguevungo para sul, para apanhar as nascentes do Caçamba e daqueles riachos ali, do Luvuei, e estava a dirigir-se para aquela região. Capturamos o brigadeiro Sopite, que era o chefe das telecomunicações da UNITA, naquela altura, já na margem direita do rio Lunguevungo, e depois dali foi a continuação da perseguição, até que em 15 de fevereiro, o Jean Armando vem se juntar vem proposto do comando para diretamente dirigir a última fase da operação, chamada perseguição impiedosa. Então ali reunimos todos os meios. Como havia problemas de perdermos o rastro, pedimos à polícia para colocar os cães para farejar, porque no posto de comando estava o camarada Panda, como o correspondente mais direto com o comando da polícia. Tínhamos o pessoal do Serviço de Inteligência, Inteligência e Segurança do Estado. Tínhamos toda a equipa ali para poder acompanhar. O Dr. Sango, na altura, ainda não era o chefe da inteligência externa. O chefe da inteligência externa era o general Miala. Sim, sim. O chefe da inteligência e segurança do Estado era o camarada Carlitos. Era o Carlitos. E o Carlitos praticamente era a pessoa que o Dr. Sango trabalhava estreitamente com... Era o analista mor do Dr. Carlos, do camarada Carlitos, na operação. Eles a miúdo, iam ao posto de comando, fazíamos a análise. Houve uma vez que chegaram, disseram, chefe Nunda, o chefe Armando vai chegar às 7 horas. Então, às 7 horas do dia, creio que foi dia 30, ou que de Janeiro? De novembro. Chegou o chefe Armando, o general Copelipa, o chefe Armando, o camarada Equiqui, os comandantes dos ramos, até foi o general de Maria, o Henrique também tinha ido, o general Henrique também foi. Foi aquela gente toda. Aquela cúpula toda. Olha, o Savimbi está a 20 quilômetros a norte de Cavimbi. Cavimbi é onde isso? Cavimbi é entre o Cangumbe e Munhango. É a zona onde ele nasceu. É a zona onde ele nasceu, no Munhango, né? Mas depois de Cavimbi tem Cangonga. Mas Cavimbi tem alguma coisa a ver com o nome? Savimbi, Cavimbi? Não tem. Não tem. Mas era um apiadeiro do Caminho do Ferro. Então, está a norte de Cavimbi. Então, o presidente mandou, o comandante em chefe deu ordens para meterem lá 3 batalhões para procurar. Alguém tinha dado informação que não correspondia bem. Nós sabíamos que não era possível. Eu disse eu falei, nós fizemos o nosso programa com o general Lúcio, com o general Lúcio. A ordem do chefe Armando era transmitir a ordem do comandante em chefe. Sabemos que o comandante-chefe não deu ordens para mandar 3 batalhões, mas o comando deu ordens para colocar 3 batalhões. Nós não vamos retirar nenhum batalhão da posição onde está, porque nós estamos a ver onde é que Savimbi está a ir. Então, nós não vamos retirar, mas vamos cumprir a ordem do comandante em chefe.
tiramos uma companhia de cada batalhão, fizemos 9 companhias, colocamos sob o comando do general Wala para fazer uma patrulha combativa naquela área. Não encontramos nem sequer um rastro. Nem um rastro. Então, é daquele tipo de informações que às vezes a gente recebe que não correspondem à verdade. Então, depois, no dia, houve um prisioneiro que foi apanhado a sul do rio Luvuei, trouxeram até foi apanhado mesmo um pouco mais a sul do rio Luvuei, penso que é no rio Lumai. Então trouxeram o jovem, eu fui conversar com ele. Ele é que me deu informações como é que estava o dispositivo das forças do Dr. Savimbi ao longo do rio Luvuei, entre o rio Luvuei e o rio Lumai. E ele dizia assim, na retaguarda está à frente está o coronel Guido. À frente está o coronel Guido. Aqui no meio, para proteger a coisa, está o major Mbule. E atrás está o brigadeiro, agora esqueço-me do nome. Então, nós depois descemos para a posição do batalhão, era um batalhão da Brigada 59, estava o Região, era o comandante do batalhão. Região, tem que mandar uma força para ali. E foi o Major Blue, a dirigir a tal equipa. Eles atacaram a posição de Jonas Savimbi, exatamente a posição dele, no dia 4 de fevereiro. No dia 4 de fevereiro atacaram a posição e foi onde capturaram o CAT, o coronel CAT e o coronel Cacique e todos os meios de comunicações para comunicar com o exterior. Então, capturaram, vieram para a nossa posição. E a partir dali, sabíamos que ele estava exatamente naquela posição. E ele, na altura, achou que devia fazer movimento para sul. Mas, quando estava a fazer movimento para sul, o general Langa, no dia 19 de fevereiro, ele... Anga, como não estamos a conseguir localizar a coluna, ele próprio foi no PC, não é PC7, era já o Tucano. Foi já no Tucano, foi com o Tucano e ele viu de facto a coluna. Bombardearam, portanto, pelo menos atiraram para a coluna que se dispersou. E da dispersão resultou capturarmos no dia seguinte o general Calias e todo o pessoal das comunicações de Jonas Savimbi. Então, a partir dali, ele não tinha mais comunicações nenhumas. Não tinha mais nem comunicações com o exterior, nem comunicações com os comandantes dele. E só tinha um rádio que era para comunicar ouvir o que é que os nossos pilotos estavam a falar. Então, dali, as tantas começamos a ir para sul. Tivemos ações e o general Armando, nessa altura criamos então, foi dia 16 que criamos essa operação. Essas ações todas acontecem já depois do dia 16. E então, no dia 21, vimos que ele estava a dirigir-se para sul. Partimos da posição onde nós estávamos, do Luena, fomos até a posição na altura, Tenente Coronel York, comandante do batalhão Simeone. Então fomos lá no Rio Luo, penso que é o Rio Luo, e então ali nós demos instruções, amanhã, sem falta, tem que atacar a posição do Big Joe. Tínhamos informações da base do Big Joe e como é que ela estava estruturada, porque um dos oficiais, que era o coronel Vitor, que era da defesa antiaérea, era um branco da defesa antiaérea, que nos entregou, ele apresentou-se com 2 mísseis Stinger. Naquela altura, eram os últimos mísseis Stinger que a UNITA tinha. Então apresentou-se e ele descreveu-nos bem como é que estava a posição do Big Joe. Quando se ataca a posição do Big Joe, o mais velho estava a caminho da posição do Big Joe. Isso obriga-lhe a retroceder.
e quando retrocede. Aquela hora, no dia 22, encontra ali o grupo do ALA, a equipa do ALA que estava a fazer, então, a dirigir a operação de perseguição impiedosa. Aí foi ali o... Ele deixou escapar porque até tinha sido alertado que o presidente José Eduardo dos Santos tinha definido 3 possibilidades e uma delas era... Eu penso que ele escolheu o morrer em combate. Ou talvez em situação mais vantajosa. Mas há quem diga que ele ainda chegou a render-se. Não chegou a render-se porque o que é que aconteceu? Ele estava na tenda, não estava a ver o que é que se estava a passar. O general Numa estava fora da tenda, disseram depois, ele também pode afirmá-lo, estava a aquecer as pilhas para depois ouvir o noticiário. Não estavam a contar com a perseguição que estava a ser feita, porque eles estavam a utilizar todas as técnicas para não deixarem rastro. Mas como nós tínhamos os cães, eles conseguiam farejar onde é que a coluna estava a passar. Portanto, estavam mais ou menos descansados. Atacaram lá à frente, vamos aguardar e vamos ver o desenrolar dos acontecimentos. Então, quando o indivíduo que estava na porta da tenda, o inimigo gritou, o inimigo está a chegar, ele saiu pelo lado contrário da tenda, com uma arma, a levar a arma dele. E ele, praticamente a tropa viu-lhe a sair, e toda a gente reconheceu que era ele e dirigiram fogo para ele. Ele apanhou os tiros do lado direito. Quantos tiros? Não sei exatamente, mais de 15 tiros. Depois disso, terminou a guerra em Angola. Sim, depois disso, pegamos não tínhamos, mandamos a informação, era esperar pela orientação. O que é que devemos fazer com o corpo de Jonas Savimbi? E, como não havia resposta, depois de morrer, então transportamos o corpo, para não ficar lá já no fundo, lá no Luele, afluente do rio Lumai. Em vez de ficar lá no Luele, então vamos levá-lo, já Farmando decidiu que devíamos levá-lo para o Lucusse. Deixamos ali no Lucusse, é mais perto do Luena, qualquer que for a orientação seria mais fácil. Então levamos até ali e passou lá a noite. No dia seguinte, fomos já encontrar, nós então à espera, qual é a orientação? Quando chegou às 20 horas no noticiário, ouvimos já, morreu Savimbi, tiroteio, toda a cidade tiroteio. Então, era a informação oficial do Estado em como Jonas Savimbi tinha morrido. Estratégia para o dia seguinte? Estratégia para o dia seguinte era terminou a guerra? Ainda não tinha terminado. Ainda não tinha terminado. E acontece que dali é continuar a operação e encontrar os outros, né? Os outros dirigentes da UNITA, transmitir a mensagem. Havia até, antes disso, havia ordens que nós estávamos, por exemplo, nessa altura o general Apolo estava a conduzir uma operação para o Soio, aqui para Luanda. Utilizando os meios de comunicação e os operadores da própria UNITA, nós fizemos mensagem para dizer ao general Apolo para não... Há perspectivas de paz, então já não precisa de ir lá para... Mas nessa altura ainda Savimbi não tinha morrido. Depois de morrer, ficou o Dembo. 2 dias depois, conseguimos, dia 25, morreu o Dembo. E também no mesmo dia localizamos conseguimos encontrar o general Sami. Mas o general Dembo não morreu em combate? Não morreu em combate. Ele sofria de diabetes, provavelmente tinha problemas de medicamentos, e então a situação, talvez também com a recessão da informação, aquilo também fez um efeito cataclístico e ele ficou... Em que momento é que o presidente José Eduardo dos Santos, o comandante em chefe, passa a orientação general Armando Cruz Neto para não mais um tiro? Foi a sequência seguinte. No dia 12,
no dia 12, o general Camorteiro é encontrado por uma patrulha combativa do batalhão, de um dos batalhões da brigada, da 20ª Brigada, que estava na confluência do rio Lubuei e um outro ali. Então, trouxeram o general Camorteiro para aquela posição. Era o chefe do Estado-Maior, do Alto Estado-Maior da UNITA. Nessa altura, o general Samim já estava conosco. Então, como encontramos o general Camorteiro dia 12, mesmo no dia 12, eu e o general Copelipa partimos para a posição onde estava o general Camorteiro. E levamos o general Camorteiro para Caçamba, para a posição de Caçamba. Então, quando chegamos em Caçamba, programamos então dia 15, que era dia 15 quando devíamos realizar a primeira sessão. Então, nessa altura, o presidente da República, já capturamos, já temos o Camorteiro. Savimbi já morreu, o Dembo também morreu. Agora estão os dois chefes militares estão conosco. Agora, fazer tudo para toda a gente voltar. Então, a guerra termina. E a partir de dia 13, para tornar o quadro oficial, dia 13, o presidente da República faz aquela comunicação nacional em que coloca, a partir dali não haveria mais ação militar, não havia o cessar-fogo. Da parte do governo, era o cessar-fogo. Nessa altura, né, começa esse quadro, coloca-se já a possibilidade de mais tarde fazer-se a amnistia, portanto, na comunicação do presidente da República, no dia 13, vem já comunicação oficial do Estado angolano de um cessar-fogo. Então, isso facilitou. Nós, dia 15, encontro com o general Camorteiro, levamos o Camorteiro para o Luena. Depois, dia 17, enviamos a delegação do camarada Panda e o Implacável a posição onde estava o Gato para encontros preliminares. Dia 18, eu fui lá à posição para solicitar a direção da UNITA, porque nós capturamos a informação do próprio Gato que dizia assim, nos estatutos da UNITA, nunca se pensou que podia morrer o presidente e o vice-presidente. E o secretário-geral não é tido como substituto destes. Então, ele decide criar uma comissão de gestão, que ele havia de dirigir até a realização das eleições do próprio partido. A realização de um congresso para fazer a eleição do presidente do partido. Então, foi a equipa e fomos lá então para Deus. Nós queremos que vocês designem dirigentes que podem juntar-se ao Camorteiro e ao Samim para negociarmos a paz. Então eles designaram o Dachala e o Velho Chitombi. Mas essa comunicação, em que circunstância que o general Armando Cruz Neto interioriza a orientação do comandante-em-chefe, não mais um tiro, e vamos à negociação? Foi mesmo a materialização mesmo daquele comunicado recebemos então ordens do comandante-em-chefe, do chefe de Estado, através do chefe de Estado-Maior-General, para cessarem todas as ações militares. Mas havia sempre aqueles militares que ainda achavam que era importante eliminar o que restava. Não, vocês geriram isso? Mas não, era mesmo, a orientação do presidente era não haver mais tiros, receber todos da melhor forma possível, proteger toda a gente, os doentes, os mutilados, quem quer que fosse, devia ser protegido. E foi essa a política que se realizou. E como é que aconteceram as negociações? Aquele frenesi que nós acompanhamos aí naquela sala do governo provincial do Mochico para o alcance daquele protocolo
As negociações correram bem, iniciadas, o primeiro esboço foi rubricado em Caçamba. Então, dali, fomos para a Luena e começaram-se as negociações. Era preciso saber o que é que de facto a UNITA tinha, como forças militares, o que é que a UNITA tinha no exterior, quais são as perspectivas que também eles tinham. No fim, tudo dependia mesmo da sorte da direção, da própria UNITA. Então, praticamente as negociações todas levaram aqui, não houvesse nenhum ponto de atrito na negociação que depois se conduziu com a delegação da UNITA. Os três, ou os quatro elementos reunidos ali facilitaram o processo. Dia 24 de março realizamos a reunião com todos os comandantes militares, mesmo lá no Luena. Então ali estabelecemos as áreas de aquartelamento, etc. E o número, isso também ficou estabelecido na reunião de dia 15 do próprio memorando, ficou estabelecido que só havíamos de incorporar 5.007 militares da UNITA, mais 70 elementos para a Polícia Nacional. Os outros seriam desmobilizados, porque no primeiro acordo havia perspectiva de se incorporarem apenas 25 mil. No protocolo de Lusaka e só se incorporaram 4 mil. No protocolo de Lusaka estavam previstos 26 mil, só se incorporaram 6 mil. Então, nos acordos, no memorando do Luena, só definimos 5 mil, 5.007. Então, são os que ficaram no processo. Já não havia mais, no protocolo de Lusaka, havia a perspectiva, o mais velho queria criar forças convencionais, por isso é que só mandou 6 mil em vez dos 26 mil, mas em 2002 já não havia mais nenhuma possibilidade de voltar a haver a ação militar. Vocês não foram para essas negociações com espírito triunfalista? Não. Conduzimos o processo todo desde julho de 2001 até a assinatura do memorando de Luena, aqui em Luanda. Tudo foi conduzido com aquele... Até mesmo parecia surpreendente da forma como os nossos soldados tratavam os prisioneiros. Até quando encontraram o brigadeiro Sopite, um soldado, olha só como tratam os seus quadros. Então, pegar no homem, dar-lhe comida, dar-lhe o sumo, para depois poder ser transportado. Aqueles que estavam em piores condições até eram transferidos para Luanda. Porque tivemos o caso de um oficial, de um brigadeiro Prata, o nome pode me falhar, ele como naquela coisa bebeu uísque, aquilo e morreu. Então era preciso fazer havia falta de sal, havia falta de comida. Se alguém exagerasse naquelas coisas, era um problema também de saúde mesmo. As equipas de saúde, a nossa equipa de saúde, dirigida pelo Dr. Folo, na altura lá no Luena, era mesmo para salvar a vida das pessoas. Só tivemos uma baixa, que foi o general Buffalo Bill, mas é porque ele, provavelmente, quando apanhou o tiro, deve ter ficado com tétano. E então, mesmo chegado com vida no Luena, eu ainda fui vê-lo no hospital, antes de vir aqui para Luanda, para defender o meu trabalho de fim de curso, dia 22 de março. Deixei-o lá ainda com vida, só que no dia seguinte de manhã informaram-me que ele tinha falecido. Dia 4 de abril é a assinatura do acordo de paz definitivo. Exatamente. E o general Nunda também está lá com os seus colegas, com os seus companheiros, a assistir àquela cerimônia. Exatamente. Que imagem é que ele vem?
na mente? Hoje. Penso que Recuando para aquele quadro, para nós que acompanhamos o processo, né? E fizemos, eu fui quem rubricou o memorando ainda no Luena, no dia 30 de março. Depois viemos para aqui, onde se realizou então a cerimônia global. Quer dizer, são momentos inesquecíveis. São imagens que ficam para sempre nas nossas vidas. Depois de uma tragédia uma tragédia enorme para o nosso país durante vários anos, 27 anos. Não foi de facto uma cerimônia. Missão de dever cumprido. Missão de dever cumprido. E honra por termos tido a possibilidade de participar na realização deste objetivo do Estado angolano. Alcançou-se a paz, é aquela paz que vocês, os militares, sempre sonharam. Há alguma situação que ainda pode ser superada? Penso que o memorando do Luena... Para evitar que algo venha, por exemplo, minar esse esforço todo. O memorando do Luena foi um quadro global. Uma das questões relevantes que surgiram era a incorporação global de todos os ex-militares da UNITA nas Forças Armadas angolanas. E com a sua incorporação global nas Forças Armadas angolanas, todos os militares da UNITA passavam a ter os direitos de todos os militares das Forças Armadas angolanas. Portanto, a partir dali, estabeleceu-se deviam passar a disponibilidade e desmobilizados, recebiam um subsídio de 6 meses e, ao mesmo tempo que se iam registrando e levados para as áreas da própria escolha, então começavam a receber a assistência do Ministério da Reinserção Social, com a atenção sempre da direção das Forças Armadas. Os oficiais, todos os oficiais, de aspirante, passou para subtenente, dali até o posto de general, todos tinham direito à pensão. Depois de 6 meses, registrados no Instituto de Segurança, na altura a Caixa de Segurança Social das Forças Armadas, passaram a ter as mesmas prerrogativas que qualquer militar das Forças Armadas. Eu considero que este foi o elemento fundamental para consolidar a paz no nosso país. General, depois chega a chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas. Efetivamente, no dia 10 de outubro de 2010, sou nomeado chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas angolanas para substituir o general Furtado nessa altura e durante 8 anos desempenhei as funções de chefe do Estado-Maior-General. Depois vai para embaixador. Depois, eu quando passei a reforma em 2018, nem sequer sonhava que um dia voltasse outra vez para uma função do Estado. E criei a minha empresa de consultoria e, para o efeito, precisava de melhorar o meu inglês. E fui para Boston para fazer um curso de inglês. Comecei, fiz o curso, fiquei 8 meses. Então, quando regresso, também estava super animado para terminar o meu doutoramento na Universidade de Évora. E dia 13 de julho, recebo a comunicação da doutora Deltrudes, que o Campos Dente queria que eu fosse lá às 16h30. Então, quando cheguei lá, ele disse que estava a pensar que ia propor-me ser embaixador. Eu disse, mas já tenho 68 anos, vou fazer 68 anos em setembro. Precisava de começar já. Não, ainda tenho que falar com a minha família. Não há problemas. Então o chefe disse, não, temos embaixadores com mais idade, não há problemas. Mas pronto, o chefe, somos soldados, o chefe dá ordens e no dia 17
no dia 17 de julho, praticamente ficou consagrado que eu seria depois nomeado para embaixador no Reino Unido. O presidente mandou fazer mandar a carta para que se o Estado aceitava, né? Aceitava que eu fosse embaixador no Reino Unido. O nosso objetivo mesmo é falarmos da paz. Como é que o senhor general define a paz? O senhor é um dos arquitetos, não há dúvidas. Eu sempre digo, como nós, enquanto general, tenho o privilégio de representar muitos, né? Eu ainda sempre coloco os soldados em primeiro lugar, porque eles... E às vezes uma pessoa fica admirada a forma como os soldados se entregam ao combate, sabendo que vão ficar mesmo frente a frente com os tiros. Então, os nossos grandes heróis são os nossos soldados. A paz, eu considero que a paz é a condição sem a qual nenhum país pode realizar o bem-estar das suas populações. No dia em que se proclamou a paz, iniciou-se de facto um novo ciclo para o nosso país. Guerra iniciada em 61, podemos dizer assim, contra o colonialismo português, que continuou depois da independência, até mesmo um pouco antes da independência, mas que terminou em 2002, e temos vivido este processo desde 2002. Portanto, a paz é a condição sem a qual não podemos avançar. Qual a mensagem que tem para as novas gerações em termos de valorização desta paz? É muito importante que as novas gerações, e talvez não são só as novas gerações, nós podemos mesmo pensar que toda a gente, e os mais velhos ainda mais do que as novas gerações, os mais velhos que dirigem os partidos políticos. Os partidos políticos são aqueles que têm sempre uma mensagem emocional. Tem a mensagem emocional que eletrizam as populações, incluindo mesmo aquelas mensagens que quase que irracionalizam as massas. Em vez de racionalizar, pôr as pessoas a pensar no que é melhor, às vezes até irracionalizam. Então, é preciso que todos mesmo, da nossa geração, penso que não vamos colocar... Eu já tenho 72 anos, portanto faço parte da geração dos mais velhos mesmo. A geração que está no meio, que é a geração do Camada Yandica. A geração dos outros, ainda mais novos, estão nos seus cerca de 40 anos. E depois das outras mais novas, nós todos temos uma grande missão. Transmitir a todos, as diversas gerações, e particularmente nas nossas escolas, desde o ensino primário, que o maior bem que nós temos é a nossa pátria, é o nosso país. O maior bem que nós temos é essa população de Angola que existe no nosso país. Só essa população potencializada e educada pode transformar o potencial que Angola tem em bem-estar para as populações todas. Nós conseguimos essa paz de forma interna, sem recurso à intervenção estrangeira. Mas temos aqui ao lado uma guerra. Que lição é que podemos dar aos vizinhos para que também resolvam o seu conflito? Um dos elementos fundamentais é mesmo o Estado criar forças de segurança nacional, forças armadas, Polícia Nacional, serviços de inteligência capazes de cuidar
da segurança do país. Hoje o conceito de segurança é global. Claro que ele vai para outras áreas, como segurança alimentar, etc, etc. Mas os atores da segurança são mesmo essas. As Forças Armadas têm de estar preparadas. Nós formamos, durante o período que eu fui chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, formamos mais de 10 brigadas para a República Democrática do Congo. Nós formávamos e eles distribuíam esses efetivos todos para... dividiam isso em companhias, em batalhões, etc. A República Democrática do Congo, só ela é que pode fazer a paz no seu país. É preciso ter forças armadas capazes. Um país como a República Democrática do Congo, estou a falar mesmo com responsabilidade como militar, como angolano, que quer que o outro lado, o outro país esteja em paz, tem de cuidar das suas forças armadas para defenderem o seu país. Nós só conseguimos fazer a paz porque o Estado angolano criou condições para que desarmasse a força convencional da UNITA, para que o outro lado compreendesse que o momento é chegado para terminar a guerra, para que as pessoas não morram não morram à toa. Então, é preciso conversar. Há também aspectos políticos, é o caso da África do Sul. Nós vimos, depois nas eleições da África do Sul, para evitar quaisquer convulsões, o presidente Ramaphosa achou que devia fazer um governo de coligação. Lá na África do Sul, toda a gente envolver-se para resolver os problemas críticos que a África do Sul tinha. Para o caso específico da República Democrática do Congo, é ter forças capazes. Um país com 115 milhões de habitantes não se pode queixar de um país com 15 milhões. Há qualquer coisa que não está bem. Então, precisam de trabalhar para resolver essa situação, mas tenho a certeza que só mesmo os congoleses é que conseguem resolver o problema de paz no seu país. Senhor General, qual foi o papel do saudoso presidente José Eduardo dos Santos na guerra, para acabar a guerra e para o alcance da paz? É indiscutível. O processo todo. Nós sabemos, quando o presidente Agostinho Neto morreu, o Estado angolano só tinha praticamente 4 anos. Só tinha 4 anos. E ele recebeu o comando do país numa situação extremamente crítica, grave. E conduziu até mesmo a abertura para a democracia, que aconteceu com a assinatura do Acordo de Bicesse. Mesmo depois das eleições, não proclamou um estado de sítio para o país. Quando quadros da UNITA que se declaravam de acordo com o Dr. Savimbi, continuaram na Assembleia Nacional, até criar-se um governo de transição em 1997. E depois voltamos à guerra. Os mesmos quadros continuaram a trabalhar com normalidade. Conduziu a guerra até 2002 e estabeleceu a paz. Eu penso que é uma figura incontornável, que merece todo o nosso respeito, toda a nossa homenagem, e nós, como soldados, sabemos que foi pelas ordens que ele deu. Ele não era um chefe militar de gritar, não é de orientações perentórias. Mesmo uma crítica assim, uma orientação militar em que você sente mesmo que afinal você tinha tomado uma decisão errada, ele dava de uma forma suave, que o indivíduo que recebe a orientação não se sente diminuída. Portanto, era um dirigente que utilizava mesmo o chamado soft power para
dirigir os militares e é a recordação que nós temos. Por exemplo, estamos a apresentar um plano de operações, defesa da província de Cabinda. Depois de apresentarmos o coisa, e onde é que está o plano da defesa do norte do país? Porque não é possível defender uns Cabinda sem um plano de defesa do norte do país. Então, são dessas coisas que, mas de uma forma suave, e temos uma grande e grata recordação do presidente José Eduardo Santos. Meu general, muito obrigado. Obrigado por esta recepção. Obrigado também pela oportunidade. Nós estamos a revisitar a história toda. Efetivamente. O percurso dos acordos e as tentativas para a paz definitiva alcançada a 4 de abril de 2002, num processo em que o senhor também é um dos partícipes, é um dos arquitetos. Homenagem seja feita ao senhor e a todos os companheiros que fizeram possível esta caminhada. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. E obrigado para a TPA. Obrigado. Obrigado.